Olá pessoal, Diego Faria de novo, graças e paz. Continuando o assunto, a volta de Cristo, a volta de Jesus, né, do nosso mestre. No vídeo anterior eu comecei abordando o ponto baseado em Mateus 24:36, né, que diz: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E baseado em 2 Tessalonicenses 1, do 1 ao 3 e versículo 8. Bom, o que acontece? Eu estava explicando o seguinte, que realmente dia e hora ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Porém, Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele nos dá um ponto muito interessante. Ele diz que Jesus só vai voltar após a apostasia, a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, que eu já coloquei para vocês aí, que é a concordância entre os teólogos, que é o anticristo. Então o que ele acontece? Ele diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes. Então, como é a interpretação da palavra, a interpretação de texto, ele diz sem que antes. Poxa, é uma condição. Primeiro acontece a apostasia, depois o homem do pecado se manifesta. Aí alguns vão falar assim, baseado em Mateus 24, poxa, mas a Bíblia diz aquele dia e hora. Amigo, pensa só um pouquinho comigo. Dia e hora é algo bem simples de entender. Hoje, no meu calendário aqui, eu até me perdi que dia é hoje, não? Hoje é dia 14/9/2016. Eu estou falando com você às 14 horas e 12 minutos. Então, um dia é hora. Mas só que momento é esse? Esse é um momento que eu parei para poder falar a respeito do assunto. Então eu tenho essa divisão. Qual vai ser o dia e hora que Jesus vai voltar? Eu não sei. Mas em que momento? No momento em que o anticristo estiver reinando. Isso daí, tanto que Jesus fala que aconteceu semelhante nos dias de Noé, em Mateus 24:37-39. Poxa, estava todo mundo festejando, momento de quê? De festa, momento de alegria, quando veio o dilúvio e Noé entrou na arca e acabou. Não teve mais como ninguém ser salvo. Então, dia e hora, realmente, não tem como. Mas qual é o momento? O momento em que o anticristo estiver reinando. Assim, para você entender melhor, eu vou estar lendo aqui também Apocalipse capítulo 16. Você está vendo aqui que eu estou usando um dispositivo móvel, né, o Xperia Z3. Ele tem a opção de gravar tela. Então eu estou usando um fone para poder fazer o áudio gravando a tela ao mesmo tempo. Então eu vou estar fazendo Vou entrar aqui na Bíblia. O que acontece? Se você ler comigo no versículo 15, desse mesmo Apocalipse 16, diz assim: olha, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Opa, perdão. O que acontece? Nesse Apocalipse capítulo 16, fala das 7 taças da ira de Deus. Essas 7 taças vão ser derramadas. É interessante que no versículo de número 2, diz o seguinte: e foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma grande chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O que acontece? Observe só o seguinte, que quando a primeira taça é derramada, ela vai justamente naqueles que aceitaram a marca da besta. Então, eu quero fazer agora uma interpretação revelativa, reveladora, não sei qual o termo legal a se colocar, mas vou colocar como uma revelação. Olha, no momento em que Jesus começar a
castigar essas pessoas, o anticristo, e castigar essas pessoas que receberam a marca da besta, todo o mal que vai vir dessas taças, que depois você pode continuar lendo, vai ser especificamente nas pessoas que receberam a marca da besta. Vai ser justamente nessas pessoas, ou seja, o povo de Deus, a partir desse momento, vai estar livre. Tanto que no versículo 15, como nós lemos, o Senhor fala assim: eu venho como um ladrão. E esse capítulo 16, ele fala das taças derramadas sobre essas pessoas. Diz assim no versículo 12: e o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, que é o diabo, e da besta e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus fala: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não sejam vistas suas vergonhas, e não se vejam suas vergonhas. Observa só o seguinte: esse capítulo 16 de Apocalipse, ele está falando que Jesus vai começar a derramar sua ira sobre os que receberam a marca da besta, sobre o anticristo, o dragão, o falso profeta. Então essas pessoas vão começar a sofrer. E nesse período que ele estiver derramando isso, ele ainda fala assim: olha, eu vou vir como um ladrão. Nada muda do que está escrito em Mateus 24:36. Nada muda. Aquele dia e hora ninguém sabe. Porque Jesus também disse no mesmo Mateus: ora, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele iria se guardar. Então, construindo esse mesmo pensamento, eu vou voltar aqui lá pro que estava escrito, continuando o mesmo pensamento, sem que antes venha a apostasia, sem que antes se manifeste o anticristo, Jesus não volta à terra. Como eu disse, tem muita coisa ainda para a gente poder explanar, poder falar. Eu tenho certeza que você vai entender, mas entenda isso. Apocalipse 16 também diz a mesma coisa: eis que venho como um ladrão. Mateus 24:36, aquele dia e hora ninguém sabe. Então, esse dia e hora está ligado ao período que o anticristo vai estar reinando. Quando ele se manifestar na terra, o povo tem que estar atento. Nós vamos ter que estar atentos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu quero voltar também lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, só um segundo, por favor. No capítulo 2, eu vou abrir a partir daqui, que fica mais fácil, né? Livro João, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Tem um outro ponto que as pessoas colocam também para poder dizer, né? Que tem uma vertente de que dizem que existe algo que ainda detém, o detém, isso, que é no versículo, a partir do versículo 5, né? Paulo diz assim, está dizendo para os Tessalonicenses: não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu tempo seja manifesto. Porque o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém, até que do meio seja tirado, e então será revelado um iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Quando as pessoas, algumas vertentes, pessoas que trabalham nessa vertente de que Jesus volta antes, eles utilizam esse texto aqui de Paulo, que diz o seguinte: somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Eles colocam que é o Espírito Santo. Eu concordo plenamente que o único que tem poder para impedir a manifestação do anticristo sobre a terra é o Espírito Santo. Aí as pessoas colocam assim: poxa, quando o Espírito Santo for tirado, ele vai levar a igreja. E nisso que ele levar a igreja, o anticristo se manifesta. Bom, mas só que eles se esqueceram dos versículos 3, que diz: sem que antes, Paulo diz: sem que antes venha a apostasia se manifeste o homem do pecado. E se esqueceram também do versículo 8, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, existe um que impede a manifestação do anticristo. Quando o quê? Poxa, aí utilizam do grego, do hebraico, do não sei o que, basicamente, o certo é do grego, né, que estamos, no Novo Testamento foi escrito em grego. Utilizam do grego para dizer e tal. Mas só que, olha só, o pessoal de Tessalônica provavelmente já tinha um entendimento muito maior do que nós temos hoje, né? Paulo diz aqui: não vos lembrar de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. O que acontece? Eles tinham esse entendimento. Nós não temos ainda. Nós ficamos com o que está escrito, na realidade, com o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Mas como eu disse, assim, a partir do que eu li, do que eu estudei, o que eu vejo é esse quadro, essa ligação de Mateus 36, a ligação agora que eu li para vocês ainda há pouco de Apocalipse 16, que Jesus também diz que vem como um ladrão. Poxa, isso deixa bem claro que somente Jesus só voltará para buscar a sua igreja no final, para acabar com a grande tribulação. Então, pessoal, guarda isso aí, como eu falei, ainda estamos construindo muita coisa, tem outros pontos que eu vou colocar para vocês, assim, para que você entenda melhor. Como eu disse, você não é obrigado a concordar, claro, mas para quem gosta de estudar, vai aí, dá uma olhada, assiste de novo, curta aí, se inscreva no canal, curta o vídeo, que daqui a pouquinho eu vou estar postando o próximo. Faça sua pergunta sem problema nenhum. Existem coisas que eu não vou falar propositalmente, para depois ver se você faz alguma pergunta em cima de propósito, mas vamos lá que ainda tem bastante coisa. Até a próxima, Deus abençoe.